da gente falar de esporte aqui no Bom Dia. Está definida a final do primeiro turno do Campeonato Paranaense. O Christian Toledo aqui conosco para trazer tudo em detalhes. Bom dia, Christian. Bom dia, Soler. Tudo bom? Dá para dizer, pelo menos na minha ótica, que foi uma rodada de destaque para os goleiros, né? Destaque para os goleiros, emocionante. Até a gente falou na transmissão, o Felipe Lestar, nosso narrador, perguntou: quem não gosta de pênalti? Todo mundo teve que aguentar, né? Porque foram pênaltis nas duas partidas e os goleiros realmente se destacaram. O primeiro deles, André Luiz do Toledo. Vamos ver como é que foi a classificação do Toledo contra o Operário no 14 de dezembro. Olha, foi um jogo de grandes emoções do início ao fim, literalmente, aqui no 14 de dezembro. Isso porque os donos da casa saíram na frente logo aos 7 minutos, com o zagueiro do Toledo, Eduardo, balançando as redes. Aí, durante todo o segundo tempo, o Fantasma foi para cima e exigiu grandes defesas do goleiro André Luiz. E o Operário conseguiu um empate no finalzinho do segundo tempo, aos 44 minutos, com Cleiton, que levou o jogo para as cobranças de pênalti. Na primeira cobrança, Revson fez o primeiro gol para o Toledo. Depois, o atacante do Operário, Schumacher, acabou desperdiçando a cobrança, chutou para fora. O zagueiro Eduardo, que tinha feito o gol do Toledo no primeiro tempo, acabou desperdiçando o pênalti. O goleiro do Operário defendeu a cobrança. Na sequência, Robinho fez o primeiro do Operário. O zagueiro Neto também desperdiçou o pênalti. Já Cleiton, que tinha feito o gol do Operário no segundo tempo, acertou o travessão na cobrança de pênalti. O William voltou a deixar o Toledo na frente. E Lucas Batatinha perdeu o pênalti para o Operário na defesa do goleiro André Luiz. Na última cobrança, Guilherme balançou as redes e garantiu a classificação do Toledo para a final do primeiro turno do Paranaense. O Christian, o Guzmão, que é treinador do Operário, chegou a falar, né, que o André Luiz estava numa noite inspirada, o goleiro do time adversário, no caso do Toledo. Foi muito coerente o Gerson Guzmão quando disse: olha, são dias em que isso acontece. Por exemplo, teve jogos em que o Simão foi decisivo para o Operário. E se não fosse o André Luiz ter sido o herói seria o Simão, porque o Simão pegou 2 pênaltis na decisão. Agora, o interessante é ver como são 2 times com perfis diferentes, né, Soler? O Operário é um time que está se montando para uma Série B, tem uma temporada longa pela frente. E o Toledo é um time que tem o campeonato estadual, focou muito no primeiro turno, porque é um momento em que os times que estão com o calendário cheio ainda estão em preparação. O Toledo apostou nesse primeiro turno e atingiu seu objetivo. Trabalho do Agenor Pitininho, um técnico já experiente em futebol local, e que conseguiu um resultado muito importante, num jogo equilibrado, em que o Toledo saiu na frente e depois o Operário foi martelando, o André Luiz sendo decisivo e acabou inclusive sendo o herói da classificação. E foi um bom jogo, né? Bem movimentado. Movimentado o jogo. O Operário, é claro, é um time que tem mais poderio ofensivo, mas o Toledo também soube conter. O Toledo tomou muito poucos gols até agora nesse Campeonato Paranaense, e isso leva a equipe a uma decisão. Há um ditado muito antigo, Soler, que o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. E o sistema defensivo, que começa com um grande goleiro, né? O André Luiz, um dos destaques do campeonato, acaba levando aí o Toledo à decisão. Você vê quanta gente perdeu pênalti, né? Artilheiros como o Schumacher perderam o pênalti. 2 jogadores de qualidade ofensiva do Operário perderam, né? O Lucas Batatinha, o Cleiton, né? Que acabou fazendo o gol no segundo tempo. Que tá aí, a gente tá vendo o pênalti perdido por ele. 3 jogadores de ataque, né? O Cleiton, o Lucas Batatinha e o Schumacher perderam suas cobranças. E o Guilherme cobrou com uma frieza impressionante para um último pênalti, né? É verdade. Bom, agora a gente vai olhar para outra semifinal.